você. A TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é sexta-feira, 1º de dezembro. Vamos que vamos, mais um mês começando. E você vai ver nesta edição: 52 milhões de jovens não concluíram o ensino médio. Veja também, café, a bebida mais querida dos brasileiros, tem seus prós e contras para a saúde. E mais, diabetes tipo 2, saiba como cuidar. Veja também uma entrevista com o advogado Fernando Souza falando sobre os direitos dos pacientes oncológicos no Brasil. Tudo isso e muito mais já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Vamos começar a edição desta sexta-feira com a notícia preocupante. No Brasil, 52 milhões de jovens não concluíram o ensino médio. O número representa cerca de 18% da faixa etária de 14 a 29 anos, segundo os dados do IBGE. Vamos conferir na reportagem de Luísa Guimarães, com narração de Lívia Azevedo. Cerca de 52 milhões de jovens não concluíram o ensino médio no Brasil. Os dados são do IBGE e foram apresentados em evento do SESI na sede da Confederação Nacional da Indústria em Brasília. Especialistas na área da educação e parlamentares debateram a educação de jovens e adultos no país. A coordenadora geral de alfabetização da Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação, Maria do Socorro Alencar Nunes, esteve presente no evento e destacou que muitos sequer foram alfabetizados. A coordenadora disse que programas como a EJA do SESI, aliados aos dados conhecidos sobre educação, são fundamentais para a criação de políticas públicas para acabar com o analfabetismo no Brasil e elevar a qualidade da aprendizagem em todo o país. O Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo não é somente isso, é pela superação da exclusão social.
Quando a alfabetização não está presente, quando ela não é um direito garantido, vários outros direitos também acabam não sendo garantidos. O ex-deputado federal, professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, é ex-presidente da bancada da Educação e articulador político do Todos pela Educação. Ele apontou a necessidade de políticas que considerem as realidades regionais. Um país em que convivem pessoas com escolaridades muito diferentes, com desigualdades regionais continentais. Se nós imaginarmos que será possível fazer uma política única de educação no Brasil, nós vamos fracassar. Israel Batista elogiou os resultados apresentados pela EJA do SESI. A iniciativa teve a maior taxa de conclusão do país, entre 72% e 82%, e reduziu a evasão escolar. Voltamos agora, vamos falar da bebida queridinha dos brasileiros, porque todo dia é dia de café. Com açúcar, adoçante ou como você preferir, até mesmo sem nada, como eu gosto, café purinho. Bem, e hoje nós vamos falar sobre os prós e contras para a saúde, os benefícios e também alguns malefícios do café se não for bebido com moderação. Quem nos auxilia neste tema é o cardiologista, o Dr. Bruno Mioto. Não é à toa que escolhemos o café como a bebida que consumimos logo ao acordar. Ele ativa o córtex cerebral, facilitando os processos de memória, atenção e aprendizado. Apesar disso, ainda existe grande desconhecimento por parte da população sobre os efeitos do consumo de café na saúde humana. O café após a água é a bebida mais consumida no mundo e a principal fonte de ingestão de cafeína em adultos. Seus efeitos biológicos podem ser substanciais e não se limitam à ação da cafeína. O café é uma bebida complexa que contém centenas de componentes biologicamente ativos e seus efeitos na saúde decorrente do consumo crônico são abrangentes. Pesquisas nos últimos 20 anos evidenciaram que o café é uma das principais fontes de antioxidante da dieta humana e seu consumo diário e moderado pode ser bom para a saúde. Do ponto de vista cardiovascular, o consumo de café pode reduzir o risco de diabetes tipo 2 e hipertensão, além de outras condições associadas ao risco cardiovascular, como obesidade e depressão. Com relação ao colesterol e triglicéride, os efeitos do café podem variar dependendo de como a bebida é preparada. Isso porque o café apresenta algumas substâncias que podem elevar o colesterol. Entretanto, essas mesmas substâncias são em boa parte retidas pelo filtro. Independentemente disso, uma quantidade crescente de dados sugere que o consumo habitual de café, de 2 a 3 xícaras de café, ou é neutro ou reduz uma variedade de desfechos cardiovasculares adversos, incluindo doença coronária como infarto, insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC. Além disso, grandes estudos epidemiológicos sugerem que os bebedores regulares de café têm riscos reduzidos de morte de causas cardiovasculares, principalmente infarto e AVC, quanto de outros problemas em geral. Os benefícios também incluem proteção contra doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson e demência de Alzheimer, melhora no controle da asma e menor risco de algumas doenças gastrointestinais, como pedras na vesícula e doenças do fígado. Entretanto, é importante reforçar que a maioria dos dados sobre os efeitos do café na saúde humana baseiam-se em estudos observacionais e faltam estudos mais estruturados para termos mais certeza desses efeitos. Além disso, é importante que você regule o seu consumo de café com base nos efeitos adversos que ele pode trazer para você, principalmente relacionados ao seu alto teor de cafeína, incluindo ansiedade, insônia, tremores, palpitações, bem como pela perda óssea e possivelmente um aumento do risco de fratura. Esse ajuste é importante para você aproveitar o que o café pode trazer de melhor sem os potenciais efeitos negativos. Na dúvida, converse com seu médico. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação em saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Muito bom. Então, se você gosta de café, beba com moderação, que tem muitos benefícios para a saúde. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Vamos continuar falando de saúde e agora vamos abordar o diabetes tipo 2. Isso mesmo, tipo 1 é aquele que a pessoa já nasce. Agora o tipo 2 ele é adquirido devido à má alimentação ou outros problemas. Mas quem vai nos auxiliar é o doutor Márcio Aurélio Silva, ele é endocrinologista, vai explicar tudinho. Então se você tem ou quer saber informações sobre o diabetes tipo 2, fique ligado. Quais exames o paciente com diabetes tipo 2 precisa fazer rotineiramente? O maior receio de quem tem diabetes tipo 2 é desenvolver as complicações que essa doença pode causar no longo prazo. Para reduzir o risco disso acontecer, é importante um bom controle da glicose no sangue e de outros fatores de risco, como a hipertensão arterial e o colesterol alto. A avaliação desses parâmetros são feitos através das consultas regulares e da realização de alguns exames, tanto para avaliar se as metas de controle desses parâmetros estão sendo atingidas e para identificar precocemente o aparecimento de alguma complicação. Então hoje, irei falar quais os exames que fazem parte da rotina do acompanhamento de quem tem diabetes tipo 2, para avaliar como anda o controle da glicose no sangue. Nos pacientes que não utilizam insulina, na maioria das vezes, é suficiente a medida da glicemia em jejum e da hemoglobina glicada, através dos exames de sangue. E lembrando que hemoglobina glicada é um exame que representa a sua média de glicose no sangue nos últimos 3 meses. Alguns pacientes que estão descontrolados ou que ficamos na dúvida sobre sua variabilidade do açúcar no sangue ao longo do dia, podem se beneficiar de realizar medidas de glicemia capilar, a chamada ponta de dedo, ou também através da monitorização contínua de glicose, através de aparelhos que medem a glicose no subcutâneo, logo abaixo da pele, sem a necessidade de picar os dedos, e podem avaliar a glicemia ao longo do dia todo, ou pelo menos após as refeições. Os pacientes que utilizam insulina, além da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada nos exames de sangue, sempre será necessário avaliar os controles de glicemia capilar, ou através da monitorização contínua da glicose no subcutâneo. E de quanto em quanto tempo é recomendado que você faça esses exames de sangue de controle? Essas dosagens no sangue da glicemia de jejum e hemoglobina glicada devem ser realizadas a cada 3 a 4 meses. O controle do colesterol também é muito importante no paciente com diabetes e eles devem ser avaliados a cada 6 meses com dosagens no sangue. Falando agora de exames para avaliar as complicações a que o diabetes pode levar. Vamos começar pela parte cardiovascular. Ao menos uma vez por ano, o paciente com diabetes deve ser avaliado quanto à presença de fatores cardiovasculares, como pressão alta, idade, história familiar de doença cardiovascular precoce e outros parâmetros. E, com isso, avaliar a necessidade de outros exames cardíacos. Só para você ter uma ideia de como isso é importante, 2/3 dos pacientes com diabetes morrem por doenças do coração. Essa é a principal complicação macrovascular, ou seja, de grandes vasos, que ocorre no paciente com diabetes. Sabendo quais fatores de risco o paciente apresenta, nós classificamos o paciente em baixo, intermediário, alto ou muito alto risco de doença cardiovascular. Nos casos de alto risco ou muito alto risco, cabe ao médico intensificar as mudanças de estilo de vida, o tratamento do colesterol e introduzir medicamentos para o diabetes que ajam de forma mais efetiva, também na prevenção desses eventos cardíacos. Pensando na função dos rins do paciente com diabetes, é necessário fazer anualmente o exame de sangue que avalia o funcionamento dos rins, chamado de creatinina, e um exame de urina chamado microalbuminúria. A microalbuminúria, se positiva, mostra que o rim está perdendo um pouco de proteína pela urina, fato que normalmente não ocorre, e esse é o sinal mais precoce de que o rim já tem algum grau de comprometimento pelo diabetes.
Perder a visão é sempre uma grande preocupação no paciente com diabetes. Pensando em flagrar precocemente essa temida complicação, pedimos ao paciente para realizar fundo de olho para avaliar sua retina a cada 1 ou 2 anos, dependendo do controle do diabetes e do tempo de doença. A detecção precoce da retinopatia diabética permite oferecer tratamentos que estabilizem ou atrasem essa complicação. Outra complicação que pode ser detectada precocemente apenas com o exame pelo médico é a presença de neuropatia diabética, que é a doença dos nervos que ocorre no diabetes descontrolado, ou insuficiência das artérias das pernas e dos pés. O médico deve avaliar a sensibilidade dos pés dos pacientes com diabetes e palpar os pulsos para avaliar como está a circulação, ou seja, ver se o sangue está chegando bem nas extremidades. Como você pode perceber, o acompanhamento do paciente diabético deve ser feito de perto, com consultas regulares e exames frequentes. Não deixe de agendar e programar os seus atendimentos conforme a orientação do seu médico e, principalmente, não perca o segmento com o seu médico ou falte nas consultas. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda Educação em Saúde, trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Obrigada, doutor Márcio Silva, pelas informações. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar uma entrevista que eu fiz com o doutor Fernando Souza, ele é advogado e fala sobre os direitos dos pacientes oncológicos no Brasil. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. E muita gente não sabe que os pacientes oncológicos têm direitos. Para isso, nós trouxemos um especialista no assunto, o advogado doutor Fernando Souza. Desde já dou boa tarde. Muito obrigada pela disponibilidade, doutor. Eu que agradeço o convite. É um prazer a gente poder conversar sobre o assunto, Beth. Porque é um assunto assim que muita gente não sabe que pacientes oncológicos têm direitos. Alguma coisa a gente até ouve falar, mas saber mesmo, poucas pessoas sabem, a não ser quando elas estão envolvidas diretamente no problema, aí começam a procurar. Mas para isso o senhor está aqui hoje, nos esclarecer, porque é uma informação importante para você que está passando pelo processo, familiares e pessoas. Às vezes alguém assiste, olha, eu estava vendo lá no programa, você está passando por isso, tem direito. Então é muito importante hoje a sua presença aqui para nos esclarecer. Nesses meses aí da campanha de conscientização com relação ao diagnóstico precoce do câncer, né? Sim. Mês passado a gente teve o Outubro Rosa, agora estamos no Novembro Azul. Então é interessante a gente tratar sobre o assunto. Então, para começar, quando a gente fala em direitos, a gente imagina que para pacientes oncológicos, assim, algo a mais do que os direitos comuns. Sim, sim. A gente tem, na verdade, um
pacote grande assim, de direitos que envolvem o paciente oncológico, mas eu acho que é o ponto comum em todas essas áreas desses direitos que a gente tem que envolve o paciente oncológico, é justamente essa questão do acolhimento que a gente fala do paciente oncológico. Ele, obviamente, nesse período que ele vai estar se tratando, vai estar se consultando, ele precisa de um amparo financeiro, um amparo psicológico, às vezes não só para ele, mas para a família também. Então a gente tem direitos que envolvem questões previdenciárias, a gente tem direitos que envolvem questões tributárias, a gente tem direitos que envolvem a questão do próprio tratamento em si, como a medicação. A gente sabe que tem medicações que são caríssimas, 50, 100 mil reais uma ampola de medicação, e como se dá esse tratamento do paciente. Então, realmente, é um espectro grande. A gente teve alterações recentes, a gente teve edições de leis recentes que tratam o Estatuto do Paciente com Câncer, por exemplo, que tratam justamente desse acolhimento que o paciente que está se tratando precisa ter. Porque a doença é um inesperado. Você está vivendo sua vida normal, um dia você sente algo diferente, vai um clínico geral, o clínico, vou te encaminhar para um oncologista, já acende a luzinha vermelha. Porque nem sempre quando você é encaminhado para um oncologista já é certo que você esteja com câncer, pode ser só uma suspeita. Mas tudo bem, já dá aquele alerta. E aí você tem ali sua rotina de despesas do dia a dia e já tem o seu emocional dentro de uma rotina. E de repente muda tudo. Verdade. Primeira coisa que muda é emocional. Verdade. Não, e essa questão que a gente está falando do diagnóstico precoce é muito importante, porque você tem um diagnóstico, obviamente ninguém quer receber um diagnóstico de câncer, ninguém quer esse tipo de notícia, nem para si, nem para ninguém próximo de família, mas já deixou de ser uma sentença de morte há muito tempo, né? Sim, a medicina evoluiu demais, os tratamentos oncológicos evoluíram demais. Obviamente, quanto mais cedo você começa, maiores são as chances de você recuperar, de você às vezes nem se submeter à cirurgia, tratamentos às vezes medicamentosos você consegue tratar. Tem uma lei que é interessante, né, já que a gente está falando dos direitos do paciente oncológico, o pessoal chama de lei dos 60 dias, que diz o seguinte, que a partir do seu diagnóstico, você tem no máximo até 60 dias para conseguir iniciar o seu tratamento. De novo, quanto antes você começar, melhor, mas você tem um limite legal máximo de 60 dias. A gente tem outras iniciativas em outros estados, como o Ceará, por exemplo, lá existe uma lei estadual que diminui esse limite para 30 dias. Então, para a gente ver da importância dessa questão do pronto diagnóstico e do pronto tratamento, né? Então, essa é uma lei que está dentro de diversas outras leis que a gente tem que ajudam o paciente do câncer. A gente tem conversado muito, né, até por esse momento que a gente está passando de incentivar das pessoas do autoexame, etc., de questões previdenciárias, que às vezes a pessoa se preocupa, como é que eu vou fazer, que eu vou ter que me afastar do trabalho, se eu não posso me afastar, se eu vou poder trabalhar. Obviamente, cada caso é um caso, mas existem uns facilitadores para a pessoa portadora da doença, o diagnóstico do câncer. Um exemplo é quando você já é segurada, né? Você tem a condição de segurado, mas, por exemplo, você não tem aquele prazo de carência de contribuição que você precisa. A partir do momento que você é diagnosticado, não precisa mais completar esse prazo de carência. Você já pode começar a receber o benefício. Existe a possibilidade também, a gente não tem mais hoje o que a gente chamava de você ficar encostado por invalidez, né? Hoje em dia você tem um afastamento enquanto perdurar a sua doença, né? A doença ocupacional, quer que seja. E o câncer também pode entrar nesse afastamento por chamar de invalidez, que o pessoal entender mais fácil. Então vamos supor que você tem uma doença mais agressiva, que você precisa ficar mais tempo afastado para o tratamento, para se recuperar. Então, enquanto perdurar a sua doença, obviamente isso quem define isso são os peritos do INSS. Então, se a pessoa ficar um ano fazendo um tratamento, um ano ela fica... Se ela não tiver possibilidade de trabalhar, se ela tiver impossibilitada de trabalhar, ela pode ficar recebendo durante esse período. E se a pessoa for autônoma? Se ela recolhe o INSS, também tem o mesmo direito. Existe uma possibilidade, a gente está falando da questão de quando a pessoa já é segurada.
Mas a gente tem aqueles benefícios que a gente chama de assistenciais, igual o BPC, o pessoal chamava de LOAS, etc. Sim. Também é possível para o paciente oncológico. Às vezes ele está numa situação que ele precisa dessa assistência do governo. Obviamente tem uns critérios que são mais severos para você conseguir esse tipo de benefício assistencial, mas também existe essa possibilidade para o paciente oncológico. Porque assim, eu conheço no momento pessoas, claro, não vou citar o nome de ninguém, mas eu conheço no mínimo mais 8 pessoas que estão passando por esse processo. E aquilo, umas reagem bem, no sentido assim, não se prostam, né? Vão, lutam e tentam até trabalhar por ser autônomos. Eu tenho que trabalhar, porque eu vou ver como. Tem que ter subsistência. E eu conheço uma que está fazendo radioterapia e está trabalhando, mesmo com todo aquele mal-estar, com aquilo tudo. Por isso que eu perguntei, autônomo. É porque cada caso é um caso. Até você está falando, cada pessoa reage de um jeito e a doença se manifesta de um jeito na pessoa. De novo, quem tem a autoridade para dizer, a autoridade técnica, né, para dizer se a pessoa está apta ou não ao trabalho é sempre o INSS. Obviamente com base nos laudos médicos que a pessoa tem, etc. Isso tudo ajuda a corroborar. As reações da rádio, da quimio são bem complicadas. Mas eu tive conversando até com o senhor também que fez um tratamento, ele chegou a fazer químio, mas ele falou, Fernando, vou te ser bem honesto, meu era tipo assim, eu ficava 1 hora lá, eu não sentia absolutamente nada. Não tive. Maravilha, que é a minoria. É que as pessoas ficam muito enjoadas, muito prostradas. Ele falou, não tive nada. Mas ele falou da importância desse acolhimento psicológico durante o tratamento. E dentro dessas questões que a gente está falando dos direitos do paciente oncológico, dentro das instituições que prestam esse tratamento para os pacientes, você tem que necessariamente ter um psicólogo justamente para fazer esse apoio. Porque o primeiro problema é o emocional, porque aí vem aquele existencial, vou morrer, não vou morrer, como será que as pessoas vão reagir quando eu souber? Porque ainda existe muito preconceito em relação. Quando você fala que está com câncer, a pessoa já te olha meio com o pé na cova. Assim. A gente fala que são doenças estigmatizantes, né? A gente tem, eu gosto muito do direito do trabalho também, tem essa questão... se você tiver um câncer, por exemplo, e você for dispensado por estar com câncer, isso pode ser considerado uma dispensa arbitrária, embora o empregador tenha essa possibilidade de dispensar. Mas se ficar comprovado que foi que ele soube que você estava com a doença, isso pode gerar até um dano moral, por exemplo, que você fica estigmatizado por estar, você está falando, vai me dar muito trabalho, porque vai ter que ficar se afastando para se tratar, não sei o quê. Então, até esse tipo de cuidado a gente tem que ter na relação. É uma doença que não adianta, mexe com tudo. Agora, assim, na prática, você falou do direito previdenciário, né? E quais são os outros direitos, assim, que o paciente com câncer tem? Como eu te falei, são várias áreas que acabam influenciando esse bom acolhimento do paciente. A gente tem, por exemplo, situações onde você tem isenção de pagamento de imposto de renda, pessoa física, às vezes até isenção para pagamento de IPI na aquisição de veículo. Mas por que isso? Porque você tem que ter, durante o seu tratamento, a possibilidade de se locomover com um mínimo de conforto, de você poder fazer o tratamento nos locais que você precisa, dependendo do tipo de tratamento que você fizer. Tem essa questão que eu comentei da lei dos 60 dias, que você tem um prazo máximo, se for pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo, para eles autorizarem, liberarem o próprio plano de saúde, por exemplo, autorizar e liberar que você faça os tratamentos, que você tenha a possibilidade de se cuidar. E diversos outros, essa questão de você ter um psicólogo que dê a assistência para você como paciente e para quem te acompanha. Você tem direito a ter um acompanhante, ainda mais se você for idoso ou criança. Então, a gente vê várias manifestações na política nacional para fazer esse acolhimento do paciente oncológico. E tem diferença? Tem leis que são federais, outras estaduais, outras municipais? Tem. Igual a gente está falando do INSS, uma lei federal. Quando a gente fala, por exemplo, de medicação, pode ser estado ou município, dependendo do tipo de tratamento onde você vai. A gente comentou também do caso do Ceará, que ele tem uma lei específica. Então, é uma gama muito grande dependendo do tipo de situação que você vai tratar como paciente. Mas, de um modo geral,
o que a gente vê, às vezes, não é nem a falta de lei ou de disposição para que se preste essa assessoria. Às vezes a gente vê algum problema macro no sistema de saúde que às vezes a gente precisa se socorrer no judiciário, etc., para conseguir fazer valer o seu direito. Isso. Mas isso tudo está de fácil acesso ou a pessoa, para ter esses direitos, tem que buscar uma assessoria jurídica? Não necessariamente. Em tese, vamos dar o exemplo da medicação. Sim. Você entra em contato com a prefeitura ou com a Secretaria de Saúde do Estado ou da prefeitura, ele vai te dar uns formulários, você vai preencher, vai juntar os laudos, para ver se você consegue aquela medicação que é caríssima e você não tem como custear. Muitas vezes, até não por vontade, às vezes, dos gestores, mas por impossibilidade, você não consegue aquilo. Como você tem um direito garantido em lei, a gente tem aqui acesso universal à saúde, você pode e deve procurar a justiça para conseguir. Sim. A gente vê muito caso desse de internação, etc., que a gente vê, às vezes os leitos estão todos ocupados nos hospitais. Então você pode se socorrer no judiciário. Obviamente a gente sempre orienta que se esgotem os meios administrativos, que é mais fácil. Sim, primeiro buscar tudo, né? Tentar buscar da forma mais... Mas o que eu acho mais importante disso é o paciente, ou quem está próximo ao paciente, buscar se informar. Né? Não é por você ter uma negativa, alguma coisa que você vai desistir ou achar que não tem jeito. Se informa com o advogado, se informa com algum amigo seu, alguém que seja mais esclarecido no assunto, até mesmo na internet, mas com cuidado ali, né? Que a gente sabe que tem muito tipo muita informação perdida ali. Mas procura, liga, que a gente tem muita alternativa hoje, muita alternativa. Porque, duas coisas que você falou que eu não sabia. Desse... não ser o afastamento por invalidez, mas por conta desse direito que tem o paciente oncológico. Eu achava que era normal, não estou impossibilitada, e aí vai ser afastado por invalidez. E também do carro, eu não sabia. Você tem a possibilidade até de redução de isenção, até redução de IPI. Mas cada caso é um caso, né? Que a gente tem situações mais simples, outras mais delicadas, que a gente precisa fazer olhar com a lupa para poder identificar. E eu creio que a maioria das pessoas não sabe. Porque eu tenho contato com muitas pessoas que estão passando por esse processo. Imposto de renda, por exemplo, imposto de renda da pessoa física, às vezes a pessoa tem um desconto grande e aquilo que a gente está falando daquele amparo, até aquele acolhimento até financeiro. Tem pessoas que, dependendo da função dela, recebe isso descontado até em folha já, né? E às vezes dependendo do seu salário, se o salário for alto, o desconto é sempre proporcional ao seu salário. Quanto mais você ganha, maior o desconto. Às vezes você conseguindo essa isenção, a parcela que vai integrar o seu salário para você fazer as atividades que você precisa fazer para se recuperar bem, às vezes faz uma diferença muito grande, muito grande. Agora, uma pergunta que me vem nesse momento, a gente falando, e quando é criança? Que a mãe tem que parar de trabalhar, ou o pai, porque eu já tive um pai aqui que veio contar, ele tinha que dar assistência para a filha fez tratamento no Rio. Foram 5 anos de tratamento dessa criança, graças a Deus ela está boa, mas foram 5 anos de luta. Então, às vezes, o pai ou a mãe, dependendo, um tem que parar para se dedicar à criança, porque a criança não tem como fazer nada sozinha. Então, ela tem que ter uma pessoa ali próxima, seja o pai ou a mãe. E aí? Essa é uma situação bem delicada, porque a gente não tem regramento específico para esse tipo de afastamento, por exemplo, do pai ou da mãe. Isso é um problema que a gente vê com certa frequência porque se o pai ou a mãe falar, não, a gente tem que trabalhar e larga a criança, como é que faz? A gente vê, às vezes, reticência até das empresas. Às vezes, a gente está tratando de um caso extremo aqui, que é uma doença complicada. Mas, às vezes, você precisa levar no pediatra, tem empresa que implica com, o atestado do seu filho não vale, não vou aceitar. Na verdade, a gente não tem um regramento muito claro com relação a isso. O que é muito comum de acontecer, e até muito em função do trabalho dos sindicatos, é negociar determinados tipos de direitos desse com o sindicato patronal com o empresarial. A gente advoga lá no escritório para advogado patronal, de patrão, né, de empresas. É comum, eventualmente, a gente ter algum sindicato que vem com esse tipo de demanda, porque é uma demanda que os próprios funcionários têm. Às vezes a mãe ou o pai tem filho pequeno, precisa acompanhar num dentista, num médico, está doente mais um tempinho.
Mas a gente não tem um regramento mas um específico. dentista, bem ou mal, você pode pedir uma tia, uma Sim, amiga. sim. É diferente. Agora, nesse caso específico... Mas não existe uma... mas isso aí, eu acho que a pessoa tem que necessariamente buscar ajuda jurídica mesmo. É verdade, porque não existe uma regra específica. Não existe uma regra específica. A gente não te trouxe aqui para fazer propaganda, mas se alguém precisar, tem um Instagram que as pessoas possam localizar. Eu vou até passar o WhatsApp, site do escritório, que ali a gente costuma até publicar matérias referentes. É importante, porque a pessoa, Beth, você levantou isso, eu estou com uma criança com câncer, eu faço o que agora? Então precisa de uma orientação. Qual o site de vocês? É www. S de Souza, V de Vasconcelos, A de Advogados, law.com.br, svalo.com.br. Aí lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso blog, onde a gente posta essas matérias, que a gente está tratando também dessa questão dos direitos do paciente oncológico. Se tiver alguma dúvida... Se a produção conseguir colocar... Tá ligado, produção? Se conseguir colocar, eu agradeço. E se conseguir até puxar da internet a página principal do site para a gente mostrar, porque tem pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade em encontrar. Vamos ver se a produção consegue ali. Porque a pessoa, olha, infelizmente a gente vai em hospitais, tem muitas crianças com câncer, e quem fica ali? Como teve um caso desse pai que veio aqui contar, ele nem veio falar de doença, ele já veio contar aqui um testemunho de milagre. Foram 5 anos e os médicos desacreditando as crianças e a criança ficou boa. É uma outra história, mas ele ficou 5 anos à disposição dessa criança. E aí, como é que funciona? A gente tem alguma legislação específica? Aqui no estado do Rio eu desconheço, eu sei que tem em outros lugares. Pelo menos, eu não posso nem dizer se é no estado ou se tem algum outro município aqui que tem. Tá um desafio jurídico não, mas é verdade. Vocês. É porque como a gente acaba atuando muito aqui na região, mas até estudando a matéria, a gente vê essas notícias e essas implementações que são interessantes e a gente, às vezes, busca nessas legislações que tem ao redor para justificar até algum pedido que a gente faz específico para a gente, dizendo, aqui a gente não tem essa previsão, mas olha lá o que o pessoal está fazendo e olha o benefício que isso está trazendo para o paciente. Excelência, o juiz, dá para o senhor fazer isso? Na maioria das vezes ele afirma. Existem municípios ou estados onde o acompanhante recebe algum tipo de remuneração para estar ali. Às vezes é só remuneração referente ao transporte, deslocamento para acompanhar. Às vezes é um próprio acréscimo, não para o acompanhante, mas no pensionamento ou no benefício que o paciente está recebendo, justamente para pagar ou compensar esse valor desse acompanhante. Então você tem essa possibilidade de majorar até o próprio benefício que o paciente está recebendo para acompanhar. Mas eu dei uma volta, mas para dizer que não existe uma lei trabalhista, por exemplo, que isente o pai ou a mãe, que são os funcionários de uma empresa, de se afastar em função da doença do filho. Infelizmente, a gente não tem essa... Mas assim, no caso, quando for um caso extremo, porque eu até concordo, claro, todo mundo tem filho, eu também. Então, se todo funcionário for se afastar porque o filho tem que ir ao dentista ou está com uma gripe, realmente não faz sentido, mas assim, num caso extremo, que a criança está passando todo aquele processo e às vezes casos difíceis que a criança, os médicos até desacreditam. Então, assim, os pais precisam estar ali. O que a gente sempre recomenda é o bom senso nessa hora, né? Porque como a gente está falando de uma relação que é uma relação privada, né? Que é uma relação entre particulares, a não ser que venha o governo e diga, não, eu vou bancar essa situação para o pai da criança, é difícil você transferir essa responsabilidade. Porque lei federal não tem ainda, É difícil você transferir essa responsabilidade para o empregador, por exemplo. Você está falando, às vezes, sei lá, trabalha numa fábrica onde você tem aquelas células de produção e quando uma pessoa não vai, você atrapalha toda aquela cadeia produtiva, né? Então, é uma situação complicada. Eu entendo que tem uma questão humanitária que é importante, que deve ser tratada, por isso que eu apelo para essa questão do bom senso, mas a gente não tem ainda uma lei que garanta. Mas o ideal que tenha a lei federal como tem para a pessoa que está com câncer. Sim, normalmente o que a gente usa de lei federal nesse aspecto é essa questão previdenciária.
que é onde a pessoa vai ter uma assistência financeira para conseguir lidar com essas adversidades que vão surgir no dia a dia. Como a criança ela não é segurada, então provavelmente você não vai conseguir para o pai, a não ser que entra nessa condição de BPC, mas é difícil a gente fazer esse paralelo, porque em tese o pai vai estar trabalhando, né? Então tem receita que não justificaria a criança receber um Eu te desviei um pouquinho, não, mas é que eu lembrei de alguns casos. É bom que a gente vai até aguçando o raciocínio para as coisas que podem chegar, né? Mas o que você gostaria assim de falar também ou de enfatizar nessa questão dos direitos dos pacientes oncológicos? Uma coisa que a gente falou que é en passant, mas essa questão do acolhimento psicológico que o paciente tem que ter, e ressaltar que existem diversas entidades que estão imbuídas desse mister, né? dessa questão de dar esse acolhimento. Aqui em Petrópolis a gente tem a associação, a PPO, que faz esse acolhimento do paciente. A gente, por mais que a gente tenha problemas estruturais na nossa saúde, Petrópolis ainda é um ponto fora da curva. A gente acaba sendo referência para muita cidade vizinha aqui em diversos tipos de tratamento. E o de câncer não é diferente, então a gente recebe muita gente de fora aqui em Petrópolis para fazer os tratamentos. E você ter esse acolhimento é importante, que às vezes vem a pessoa com acompanhante, às vezes a pessoa é tão humilde que não tem nem onde comer. Não tem, é como fazer a questão do transporte, e a PPO aqui no nosso município, por exemplo, dá essa assistência. Até lugar para a pessoa ficar, alimentação. Então, é muito bacana esse trabalho que é feito, que é um trabalho voluntário. Eu não faço parte da PPO, mas eu reconheço a importância que tem disso para o paciente. Né, a gente fala muito, mas sempre volta nessa questão do acolhimento do paciente por causa disso. Então, todas essas modificações legais que a gente está tendo é justamente para ter esse atendimento emergencial, pronto atendimento para o paciente, que ele tenha o diagnóstico rápido, que tenha um diagnóstico preciso, que comece logo o tratamento, que ele tenha um acolhimento financeiro através, seja não pagando imposto, seja recebendo um auxílio doença. Tudo que vier ajuda, né? Porque a pessoa já está tão fragilizada, ainda tem que ficar pensando, né, num provimento, como eu vou fazer para pagar isso e aquilo. Quer dizer, a mente já está tão frágil pelo momento que está passando, porque quando a gente tem qualquer outra doença, não dá esse abatimento. Dá a dor, dá as complicações. Mas quando fala a palavra câncer, o psicológico, ele trabalha de uma maneira fortíssima, que a pessoa, se ela não tiver muito apoio, tem que ter essa rede de apoio, porque às vezes a pessoa tem toda a família que dá um amparo, mas nem sempre isso acontece. Sim, verdade. Tem famílias até que você faz, como se pegasse isso. Gente, câncer não pega. Verdade. Mas é um absurdo, porque a gente vê assim, cada depoimento de pessoas falando, até quando tem a campanha mesmo, tem pessoas que falam, eu graças a Deus tive apoio da família, ou tem pessoas que falam, eu não tive ninguém. Mas aí eu encontrei tal instituição. E nas campanhas a gente vê muito esse tipo de depoimento. Então, o acolhimento em primeiro lugar e, obviamente, depois, claro, tem que ter toda essa parte de apoio financeiro também. Primeiro é o psicológico, mas tem que ter o financeiro, porque vai tocar. É verdade. Vai tocar. E aquilo que a gente comentou, você não conseguindo isso das formas administrativas, que é o que o governo espontaneamente faça, a gente ainda tem o judiciário que pode ajudar a gente. A gente só recomenda o judiciário em último grau, porque a gente sabe que às vezes depende de uma interpretação do juiz, né, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas a gente tem essa guarida ainda. Então isso é importante. Como a gente tem um conjunto de leis muito grandes e depende da sua situação o que pode ser aplicado, é importante que você fique sempre informado. Foi diagnosticado, está demorando a sair o seu tratamento, a sair o diagnóstico, a sair o resultado do exame, procura. Cutuca lá quem está te ajudando, vai lá, não demora, sabe? Não demore a agir, haja rápido, procure um advogado, procure a defensoria pública. As faculdades aqui de Petrópolis também prestam esse serviço de forma gratuita para a população. Às vezes o pessoal acha que você contratar um advogado é caro, que você não tem condições.
a gente faz muito, não só eu, mas vários advogados têm a gente chama de pro bono, de você ajudar, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade humanitária e social grande com relação a isso, mas existem também os órgãos que fazem isso de forma gratuita para a população, Defensoria Pública, os advogados dativos na Justiça Federal, envolvendo questões referentes à Previdência Social. A gente tem, como eu falei, das faculdades, que ali você também tem tanto a Estácio quanto a UCP, faz esse atendimento à população gratuito também. Funciona como se fosse uma defensoria pública e estão aptos ali a ajudá-lo. Então, não tenha medo, não tenha vergonha do que tá passando, tenha coragem de enfrentar de frente. A gente sabe que é uma batalha dura que tem pela frente, mas sabe que tem muita gente para te ajudar, muita gente. Porque todo esse processo pode durar 1 ano, 2, 5, a gente não sabe, né? Cada pessoa, o organismo vai respondendo de uma forma. Bem, a produção, não sei se chegou a colocar aí, vamos repetir mais uma vez o site. Vamos, svalaw.com.br, svalaw.com.br, é que fica chique esse lá no final, por isso que... Então, o S de Souza, V de Vasconcelos, A de advogados, L de lei, A de advogados de novo e letra W.com.br. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela disponibilidade. E se você quiser mais informações, dá uma olhadinha lá no site e vê lá o que interessa, faz contato lá, provavelmente vai ter e-mail, alguma telefone, dúvida, alguma coisa, tudo, à vontade, né? claro, a gente está lá para ajudar, para esclarecer para o pessoal. Muito obrigada, foi muito útil, aprendi muito hoje e eu conheço muitas pessoas passando por este momento. Já vou falar, assiste lá o programa, se não tiver assistido, assiste, porque tem muita informação para você. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os